A paz, queridos, tudo bem? Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Esta lição é a lição de número 4, vai tratar do assunto os atributos do ser humano. É a lição do dia 26 de janeiro de 2020, é o primeiro trimestre do ano, né? O nosso trimestre ele traz um título com o nome de A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. Tá? A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. Todo esse trimestre nós vamos estar tratando do assunto sobre a raça humana. Tá certo? Então, você está convidado a estar conosco aí, em todos os nossos estudos aí semanalmente, tá? A nossa lição de número 4 vai tratar do assunto, os atributos do ser humano. Vamos estar falando aí sobre as atividades do ser humano, né? Como que foi isso, para que Deus fez o ser humano. Tá? Seu irmão em Cristo, Alba Edson Gomes Livramento. É com esse nome aí que você vai nos encontrar aí no nosso canal no YouTube. Peço a sua cooperação e nos ajude aí divulgando esse trabalho. Envia para um amigo, um conhecido, um irmão em Cristo. E fazendo assim você está fazendo a sua parte de um evangelista, levando esta palavra para alguém que precisa ouvir a palavra de Deus. Muito bem, amados, nós temos aqui alguns objetivos específicos, né? E o objetivo geral dessa lição é mostrar a complexidade do ser humano, tá? Pois ele é um ser espiritual, racional, livre e criativo. Essas são as complexidades do ser humano. Tá bom? Nós vamos ver que o que distingue o ser humano de outro ser também criado por Deus. Tá bom? Vamos adiante. Objetivos específicos, nós vamos falar sobre a espiritualidade humana, a racionalidade humana, a sociabilidade humana, a liberdade humana, e nós vamos falar também que o trabalho e a criatividade humana, tá? Então, nós vamos estar falando aí ao longo dos nossos estudos, do nosso estudo, são 5 itens, 5 tópicos, né, divididos em subtópicos, cada um está tratando de um assunto e, na medida do possível, de uma forma bastante prática e objetiva, nós vamos estar falando aqui durante esta videoaula, tá bom? Vamos adiante. O texto áureo da nossa lição se encontra no livro de Salmos, no Salmos de número 32, versículo 9. Salmos não tem capítulo, Salmos tem número, então nós falamos número, Salmos de número 32, versículo 9. Tá bom? Quando diz o seguinte: não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a si, ou a ti. Né? Verdade prática vai nos dizer, criado à imagem de Deus, o homem é um ser espiritual, racional, livre e criativo. Sua missão primordial é glorificar ao Criador e mantenedor de todas as coisas. Quando o texto áureo, que é o versículo-chave que eu costumo chamar, está dizendo que não sejais, está falando com quem? Está falando com o homem. Que o homem não seja como o cavalo, ou como a mula, ou como um ser animal, um animal irracional.
Tá? Não sejais como esse. Ele trouxe aqui a figura do cavalo e da mula, né? Então ele está dizendo que nós não sejamos esse tipo de animal que precisa de ser acorrentado, ser amarrado e ter um freio para controlá-lo, para que este animal não se atire ao homem, não se jogue a você, tá? Então, ou seja, o ser humano é um ser que tem entendimento. Olha aqui na verdade prática. Racional. É um ser racional. Uma vez sendo racional, ele é criativo e é um ser espiritual, que sabe separá-lo, né? Então, o versículo-chave está nos trazendo a ideia que somos um ser criativo, um ser que temos liberdade de escolha, tá bom? Então, reflete bem no que nós estamos colocando para que nós, ao longo da nossa aula, nós venhamos entender o que nós vamos aprender hoje. Tá? E aí, como diz que a missão de quem? Sua missão. Sua de quem? Do ser humano. Qual que é a missão deste ser humano? É glorificar ao Criador que criou este homem como a imagem de Deus, capacitando este homem, né, de raciocínio espiritualidade. E uma coisa importantíssima que nós vamos ver durante a lição, né, que é a liberdade. Ele é livre para ter o poder de escolha, mas ele não é como alguém que não tem entendimento. Não. Ele tem o entendimento, ele tem o poder de escolha, ele tem o poder de decisão, ele tem o poder de ser, de saber falar sim ou não. Ter o poder de escolha. Mas na frente nós vamos ver que essa capacidade que foi nos dado através do nosso Criador, ele deu o nome de livre-arbítrio. Tá bom? Então, este livre-arbítrio é uma capacidade, é um atributo do ser humano, né, que nós vamos estar falando aqui durante a nossa videoaula, tá bom? Vamos adiante? A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de Romanos, no capítulo de número 1, no capítulo de número 12, o versículo 1 ao 10, tá? Aconselho que você leia. Eu destaquei aí o versículo de número 3, quando diz: porque pela graça que me é dada, digo a cada um entre vós que não sabeis mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, é um versículo que também, se fosse trazer aqui como uma escolha de versículo-chave, eu o colocaria. Porque aqui está dizendo que não precisa a gente querer saber mais além daquilo que nos convém saber. Tá certo? Mas Deus nos capacitou de atributos que, através desses atributos, eu posso ter uma fé que irá me dar essa condição de saber, de ter essa medida para que eu possa ter a minha visão de alcance do saber, com o meu irmão tem outra, e assim sucessivamente, cada um tem essa medida, tá bom? Então, aconselho que você leia todos os versículos, né, que está proposto aí, né,
para que você possa aproveitar essa videoaula, tá bom? Vamos adiante. No comentário do professor, eu aqui apenas fiz algumas modificações daquilo que está escrito na revista. Não tirei nada, mas fiz aqui um organograma, né, organizando aí o texto para melhor nós entendermos, tá bom? Diz o seguinte: o ser humano possui vários atributos para viver e influenciar este mundo, tá? Isso é fato. Então, para vivermos neste mundo e para influenciarmos, o Criador, o Todo-Poderoso, o Eterno, ele nos capacitou, nos deu uma capacidade, né, na criação do homem com atributos, né, que com esses atributos o ser humano está capacitado a influenciar o mundo, a sermos alguém que influencia este mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito bem. Então vamos a esses atributos. Se você perceber, se você tem a sua lição em casa, você vai ver que ela não está numerada, apenas está falando dos atributos. Eu enumerei aqui para organizar o texto melhor. Então eu digo o seguinte: primeiro, somos chamados por Deus para quê? A cultivar uma espiritualidade profunda que reflita uma sincera devoção ao Pai. Então nós fomos criados por Deus para que nós venhamos cultivar essa espiritualidade, né? Cultivar essa espiritualidade. Infelizmente, acontece desse cultivo aqui, ela refletir devoção a outros deuses, tá certo? A outras idolatrias, a idolatrias que não compete à criação, tá? Isso aí a Bíblia chama de a idolatria que ela é repugnada por Deus, tá bom? Mas a princípio o homem foi criado para isso, para que nós sejamos espirituais e mantendo essa profunda espiritualidade com Deus, que foi Ele que nos criou. Não foi nenhum outro tipo de deuses, né? Mas foi o Pai. Esse Pai aqui, ó, a devoção ao Pai é o Deus, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, tá bom? Vamos continuar. Segundo, o número 2 que eu enumerei aí na nossa lição, somos chamados também a usar a razão, no sentido de compreender bem a realidade. Não podemos ignorá-la, pois foi Deus quem nos deu. Pois é, Deus te deu uma razão, né? Você pode usar essa razão. Você tem o poder de escolha, né? A liberdade de escolha. Então, foi Deus que te deu essa liberdade. Somos, terceiro ponto aí, terceiro número, somos chamados a viver em sociedade, jamais isolados das pessoas e da realidade. Pois é, Deus te capacitou também a viver em sociedade. Deus não quis que você tivesse ou tenha uma vida isolados das pessoas. Deus te deu esta capacidade também. Quando Ele te chamou, criou o homem, que Ele falou, olha, não é bom que o homem viva só. Então Ele cria para o homem uma companheira, uma ajudadora ou uma adjuntora, como fala na Bíblia, para que ele não sejasse só. E na continuação do versículo nós vamos ver que este homem foi dotado de capacidades e depois ele deu ordem para que esse homem ele produzisse, ele procriasse. E aí está aí a lei da família, né? A lei da família. Então o homem foi criado para viver em sociedade. Ponto 4. Somos chamados a ser livre.
na perspectiva espiritual, social e política. Então você tem a capacidade de ser uma pessoa livre. Você pode escolher, né, a sua vida, a convivência social, política e espiritual, porque você tem o poder da razão. Você pode usar a razão, aqui no tópico 2 que nós falamos. Então, se você pode usar a razão, você pode ser livre. Aqui você pode ter o poder de escolha da sua espiritualidade, da social, a sociedade em que você quer viver ou pode viver. E no mundo político, o que você qual a tua política, né, de escolha, você pode escolher a viver numa sociedade. Tá bom? Vamos adiante. Quando eu falo aqui de política, eu não estou falando da política, do poder do Estado. A política em todos os pontos da nossa vida, não existe política. Tá? Se você percebe, dentro da tua própria casa existe política. Né? Existe política. Quando fala do poder da autoridade, da disciplina em um lar, dentro da disciplina de um lar existe política. Né? Existe política na qual você vai colocar dentro do convívio de uma sociedade os parâmetros de convivência. E isso é política. Tá? Esse poder político aqui não quer dizer que ser de um determinado partido ou não. Tá bom? Vamos adiante. O quinto ponto aí, chamados a trabalhar com criatividade para o Senhor e para o próximo. Então você tem também este poder de trabalhar com criatividade para Deus e para os outros, tá? Não denegrindo ninguém, mas produzindo, tendo criatividade, pensamentos para o trabalho. Muito bem. Em todas as esferas da vida, somos chamados a glorificar a Deus e a revelar seu propósito para o ser humano. Então, se você verificar aqui os 5 pontos marcados, né, todos esses propósitos aqui nós fomos chamados a fim de glorificar a Deus. Né? Glorificar a Deus. Então, você, eu, nós, todos nós, nós fomos chamados a edificar a vida do outro. Tá? Não destruir. Nós fomos chamados, se usarmos todos esses 5 pontos marcados aqui, nós estamos edificando a vida do outro. Tá bom? Vamos adiante. A introdução da nossa aula vai nos dizer o seguinte: veremos como Deus nos proveu os atributos necessários para relacionamentos, tanto com Ele, o amoroso Pai, quanto com os outros semelhantes, a quem devemos amar e guardar. Tá? Então, esses atributos do ser humano são as qualidades que nos diferenciam dos animais irracionais. Quais são os atributos? São a espiritualidade. Então, o homem foi criado com o poder que nós falamos agora há pouco, de escolha, né? Esse atributo aqui da espiritualidade foi dado ao ser humano. A racionalidade. Então, ele foi dado um ser também racional, na qual foi dado a ele um cérebro, na qual esse cérebro tem vários partes no cérebro que tem uma capacidade psicológica de poder fazer as escolhas antes dessa coisa ser concretizada. Ele tem essa capacidade de pensar antes. Isso foi dado pelo nosso Pai, o nosso Criador. Então, isso chama-se de atributos, são qualidades que o ser humano tem, quando outro animal irracional, o cavalo não tem, a mula não tem essa capacidade, né, conforme fala lá no nosso
versículo-chave que nós lemos, tá? E a sociabilidade, você foi criado também um ser para viver em sociedade, conforme nós falamos. Então, esse entendimento de viver em sociedade, de poder discutir os assuntos em sociedade, foi dado só ao ser humano. E também a liberdade. Você é um ser livre, que pode ser livre. Esse direito de liberdade, amados, só foi dado ao ser humano. O ser humano que não cultiva dessa liberdade não pode dizer que é feliz. E a criatividade, tá? A criatividade, esta imagem eu coloquei, a lâmpada, a criatividade. O homem foi dotado, podia colocar qualquer uma outra imagem aqui, de um avião, né? Mas eu coloquei da lâmpada, né? Quando o homem criou, né? O Thomas Edison, ele fez teve essa criatividade de criar a lâmpada. E essa foi uma das grandes descobertas que foi dado ao homem. É uma criatividade, né? E foi dotada por Deus, né? Então Deus deu todas essas qualidades que aqui nós estamos chamando de atributos, né, do ser humano, tá bom? Então essas 5 criatividades aí, 5 atributos, né, foi dotado por Deus para o homem, para que ele vivesse neste mundo, dando direção, dando entendimento e uma direção para toda essa humanidade, para toda a humanidade. Veremos que o homem, apesar da queda, continua a exercer a missão que Deus lhe deu, ou que Deus lhe entregou no Éden. A desobediência humana não frustrou os planos divinos. Não, o homem ele desobedeceu, mas Deus continuou com planos. Deus colocou depois disso um limite, e dentro deste limite, aí cada um de nós, como ser humano, vamos buscar dentro dessas cinco atributos, né, a nossa limitação e a reconciliação diante das nossas falhas, e somos livres para reconquistar diante de Deus aquilo que podemos perder através de algum tipo de desobediência, tá bom? Vamos adiante. Se Deus assim nos dotou, usemos cada um de nós de nossos atributos para glorificá-lo, tá bom? Acabei de falar que Deus dotou e ele continua com o plano. Então resta usarmos isso para glorificar a Deus. No aperfeiçoamento destes, leiamos a Bíblia, oremos, vigiamos dia e noite, evangelizemos e exercemos o amor cristão. Em suma, portemo-nos de tal forma para que o Pai Celeste seja exaltado eternamente através de nossas qualidades espirituais, psicológicas e físicas. Tá? Então, estas qualidades foi dadas pelo Pai, né, para que nós venhamos a glorificar a Deus. Quais as qualidades espirituais? Psicológica, do psique, da mente, né, do nosso entendimento, e físicas, do nosso corpo físico, do nosso ser, do nosso eu, do nosso ego, né, é a capacidade física. Espiritual, está abstrata, não consigo ver, mas são dotadas de emoções, pensamentos, né? Então, o psique, que é o psicológico, que está dentro do espiritual, na qual, na lição passada nós vimos que onde está a alma, né, que trabalha junto com o espiritual, que uma vez eu maltratando a alma, eu atinjo o espírito e logo atinjo o físico, que é o corpo. Então estas três esses três
trabalham juntos, e só se separam, né, do físico, o espírito e o psicológico, que só se separam do físico na morte do corpo, quando o corpo morre, tá bom? Então, Deus nos dotou dessas qualidades. Que o Espírito Santo nos abra o entendimento e leve-nos a conhecer as demandas e as reivindicações da palavra de Deus. Tá? Demandas. Existe demandas e reivindicação? Sim, existe. Existe, né? A palavra de Deus é dotada de regras, de ensinamentos. E dentro dessas reivindicação do Pai e essas demandas do Pai que Ele faz para conosco, é aí que nós venhamos nos aperfeiçoarmos o nosso espírito, o espírito do homem, e através desse trato que nós chamamos na lição passada, que eram 10 características, né, que santificava a alma. Através dessa santificação nós conseguimos o contato com o Pai. Aí conseguimos, né, ser cheio do Espírito Santo, que é o contato com o Pai. Então há um entendimento que são as habilidades, né, habilidades aqui, né, de sermos cheios do Espírito Santo. Nesta imagem aqui, esta habilidade cheia do Espírito Santo, onde aqui nós encontramos, né, somos cheios da fortaleza, da sabedoria, da ciência, do conhecimento, do entendimento, piedade, temor de Deus. Tá? Então, um homem cheio do Espírito Santo, ele é capacitado desses 7 atributos aqui do Espírito, né? Do Espírito Santo. Fortaleza, sabedoria, ciência, conhecimento, entendimento, piedade e temor. Temor de Deus, que é o mais importante na nossa vida, é temermos a Deus. Tá bom? Muito bem, até aqui foi a nossa introdução. Foi um pouco longo, mas se fez necessário. Vamos dar aqui início à nossa aula de hoje com o nosso primeiro tópico, falar sobre a espiritualidade humana. Nós temos 3 subtópicos nesse primeiro tópico, onde nós vamos falar sobre a origem divina do nosso espírito, o anseio natural do espírito e a reivindicação do espírito humano. A origem divina muito bem. Aqui eu trouxe aqui uma subsídio didático pedagógico, que é da lição também, né? Você pode estar lendo aí, dá uma pausa no seu vídeo e leia. Eu não vou ler para ganharmos tempo aqui. Dá uma pausa no seu vídeo aí, faça essa leitura e tire as suas conclusões. Mas aqui é apenas alguma orientação que a revista nos dá para aplicarmos a aula. Muito bem, vamos adiante. A origem divina do nosso espírito. Nesse tópico nós aprendemos que o homem é também um ser espiritual. Vejamos, pois, a origem do nosso espírito, seu anseio natural por Deus e como ele pode ser revivido ou revivificado. Como esse anseio pode ser revivificado em nós. Muito bem. A origem do nosso espírito. Após formar Adão do pó da terra, o Senhor Deus soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida. Tá? Você vai ver isso no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 7. A partir daquele momento, o homem passou a ser alma vivente. Tá? No Gênesis, capítulo 2, versículo 7, está escrito assim, ó: e formou Deus o homem do pó da terra, e soprou nas narinas, e o fôlego da vida
e o homem foi feito alma vivente. Então, isso é a lei da vida, a lei da vida. Esta imagem aí mostrando aí, né, o sopro, dando aí o fôlego de vida após o homem ser formado do pó da terra, tá? O anseio natural do espírito, no caso aqui, os humanos, sendo proveniente de Deus, ou seja, o humano sendo proveniente de Deus, vindo de Deus, o espírito humano anseia pelo Pai Celeste, conforme Paulo muito se acentuou aos atenienses, tá? No capítulo de número 17, versículo 21 ao versículo 23, vamos tomar um tempinho aqui para explicar esta parte, quando vai nos dizer o seguinte: e estando Paulo no meio do aerópago, ou alguns falam aerópago, mas o nome é aerópago, porque o acento está no O. Então é uma palavra proparoxítona. É uma palavra proparoxítona. Então ele estava no aerópago. Disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois que vos honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Tá? Então, aqui está este altar. Ali os atenienses, eles estavam fazendo o altar a estes deuses. No capítulo 15, voltando um pouquinho aí do capítulo 17, no versículo 15, vou voltar a ler aqui o versículo 15, quando diz o seguinte, pega na sua Bíblia aí e acompanha a leitura. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, a cidade de Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com eles, o mais depressa possível, partiram. Versículo 16. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito, ou seja, o espírito de Paulo, se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Tá? Então, aqui, amados, o que nós... aí o versículo 17 nós acabamos de ler aí para vocês, o versículo 17. O que acontece aqui? O espírito dele, de Paulo, o espírito com letra minúscula, pode ver na sua Bíblia, que no versículo 16 está falando que o seu espírito se comovia de ver aquela cidade se mergulhado em profunda idolatria. Qual era a idolatria que eles estavam? Eles estavam adorando a este Deus aqui, neste altar. E no altar estava escrito aqui: ao Deus desconhecido. Então, quando isso acontece, o que estava acontecendo? Paulo, é o que ele fala no versículo 17. De sorte que disputavam na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça, com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: quem é este? Quem é este paroleiro? Em algumas outras versões bíblicas diz que quem é esse tagarela, que falava muito. Quem é esse paroleiro? E outros: parece que é um pregador de deuses estranhos. Eles estavam uns discutindo com o outro
queria saber quem era Paulo, né? Quem é esse paroleiro, ou esse tagarela, ou esse falador, e outros, quem é esse? Parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. Então Paulo estava anunciando a Jesus e a ressurreição. Então o que acontece? Tomaram Paulo e levaram ao Areópago, aqui no versículo 17. Tomaram Paulo e levaram ao Areópago. Chegando no Areópago, eles queriam saber de Paulo, que doutrina era aquela que ele estava falando, que ele tanto falava. E ele, no versículo 20, vai dizer: pois coisas estranhas nos traz a nossos ouvidos, queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Levaram Paulo para o Areópago. Aí, no versículo de número 22, ele diz: e estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Está aqui, ó. Homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque passando eu estou passando na cidade, e eu estou vendo um santuário. Achei também um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. E isso me chamou a atenção, que o Paulo falou. Isso me chamou a atenção. Vocês estão adorando um Deus que vocês não conhecem. Mas é este Deus aí que vocês não conhecem, é este que eu anuncio. É este que eu anuncio. Louvado seja o nome do Senhor. Aí no versículo 24 diz assim, ó: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mãos humanas. Tá? O Deus que eu estou anunciando, que eu sirvo, que eu conheço, que vocês não conhecem, ele não habita neste altar, aqui feito por mãos humanas. E aí vem todo um processo. Aconselho que você continue lendo o capítulo 17, e você vai descobrir o que aconteceu. Mas aqueles homens estavam mergulhados num profundo entendimento, num processo idólatra, que é quando trata aqui de um anseio natural do espírito. Então todo homem, há uma necessidade nele de espiritual. Mas aí nós temos que usar o nosso atributo que Deus nos deu de escolha e de entendimento para escolher o caminho. E nós vamos falar mais na frente sobre os dois caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal. Então a Bíblia nos recomenda que nós seguimos o bem. Tá bom? Vamos adiante. A reivindicação do espírito humano. Revivificação, reviver, da palavra reviver, revificação do ser humano, do espírito humano. Através de sua morte redentora, Jesus Cristo vivifica o homem que jaz morto espiritualmente. Uma vez, o homem morto espiritualmente, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1, vai falar, Colossenses, capítulo 13, 2, versículo 13, diz assim: e vos vivificou, estando-vos mortos em vossas ofensas e pecados, disse-lhe Jesus. Então, uma vez, o homem estando morto em ofensas e pecado, Jesus, na cruz do Calvário, revifica este homem, deu a este homem o direito de escolha para salvar a sua alma. João capítulo 11, versículo 25: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Este é um ponto que os incrédulos, as pessoas que têm dificuldade de entender esta palavra, não conseguem decifrar o que o Senhor está falando. Ainda que esteja morto. Como que é esse negócio? Ainda que esteja morto, vive. Por quê? Porque quando nós estamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, nós damos crédito às coisas vãs e não acreditamos em Deus. Então nós estamos mortos em pecados, mortos nas nossas próprias concupiscências. E aí é quando ele fala que se vir a crer, o crer
nele, esta morte será banida e teremos vida, e a Bíblia diz que esta é uma vida com abundância. Está aqui nesta imagem, né? Toda a verdade, o evangelho da glória da cruz de Cristo. Quando nós falamos na cruz, a cruz, amados irmãos, quando muitas pessoas eles usam, tem muitos, principalmente no catolicismo, né? Os nossos irmãos católicos, eles usam a cruz como um sinal de proteção, viu? Ok? Então, eles usam a cruz como um sinal de proteção. Eles passam por um templo, uma igreja, ou qualquer um símbolo católico, eles acabam fazendo o sinal da cruz. Eles lá chamam-se se benzer, né? Fazendo o sinal da cruz. Não é, amados, a cruz não é um sinal de proteção. Não, a cruz não protege ninguém. A cruz, ela foi uma sentença dada ao nosso mestre por um entendimento dos romanos, dos soldados romanos, né, da corte romana daquela época, que ele era um malfeitor. Era a sentença máxima que alguém recebia naquela época era ser morto, ou seja, era receber uma sentença de morte, e não bastasse morrer, precisava ser crucificado na cruz. Precisava ser crucificado na cruz. Era uma sentença máxima. A cruz era uma maldição e não era uma proteção, era uma maldição. Agora, após o sofrimento que foi lhe dado na cruz, aí sim, que foi o sacrifício que ele fez por saber que ele ia ser morto e crucificado. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então, através desse sacrifício que foi colocado na cruz, ele nos deu o direito de acontecer isso que está acontecendo aqui, ó. João capítulo 11, versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida, né? Após esse sacrifício. Agora ele diz, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer neste sacrifício, não na cruz, no sacrifício que ele fez, morrendo pelas nossas vidas. Esse que crê, ainda que esteja morto, viverá. Tá? Não é na cruz, é no sacrifício da cruz. O próprio Cristo. Tá bom? Vamos adiante. Segundo tópico. A racionalidade humana. Racionalidade humana, também em 3 subtópicos, divide esse tópico. Deus é um ser racional. A harmonia entre racionalidade e espiritualidade. E o culto racional agrada a Deus. Tá? Muito importante esse tópico aqui. Deus é um ser racional, viu? Deus é um ser racional, amados. Deus não é algo que foi por obra do acaso. Vamos ler. Tenhamos em mente essa proposição. Deus é um ser racional. Logo, há perfeita harmonia entre a genuína razão e a fé bíblica. Por isso mesmo, ele requer a cada um de nós um culto racional, né? Certa vez o Senhor desafiou o povo de Judá, que caíra na apostasia, a argumentar acerca do verdadeiro caminho.
Isaías, capítulo de número 1, versículo 18 ao 20. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados seja como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornarão como a branca lã, né? Se quisermos e obedecermos, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor disse. Então, isso é o que fala a palavra de Deus. Então, a escolha está em nós, né? O raciocínio, o ser racional. Somente o ser humano tem essa capacidade desta escolha. Portanto, ele requer de seus servos uma postura racional, porquanto dotou-nos de razão. Não temos uma natureza animal e bruta, mas racional e inteligente. Tá? Então, este poder de escolha foi dado ao ser humano. A harmonia entre racionalidade e espiritualidade. A verdadeira espiritualidade manifesta-se de maneira racional, pois o nosso Deus é um ser racional, amados. Racional. Então, a fé e a razão trabalham juntas, mas temos a verdadeira espiritualidade, né? É a maneira da razão, de sermos um ser racional, de cultuarmos a Deus com raciocínio, embora usando a fé. Ela não é de confusão, né? O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 14, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Tá bom? Para que agrademos, o Espírito Santo nos desenvolve a inteligência espiritual. Colossenses capítulo 2, versículo 9, diz que por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Então o apóstolo Paulo aqui está orando, né, pelos colossenses, pedindo inteligência espiritual. Então, com razão, uma oração com a razão, racionalidade. Não é algo aleatório, sair falando aleatoriamente, não, é com a razão. Culto racional agrada a Deus, tá? Posto que Deus é um ser, que Deus é um ser racional, devemos cultuá-lo racionalmente. Capítulo 12, versículo 1 de Romanos. Isso significa, antes de tudo, que a nossa adoração a Deus tem de ser perfeitamente entendida, explicada e praticada. Tá bom? Então, o culto, a pregação da palavra, ela precisa ser pregada de uma maneira que a plateia, a nave da igreja, que os irmãos presentes, eles entendam o que está sendo pregado, que eles saiam e levam aquela pregação com raciocínio para aplicar na sua vida, tá? Êxodo capítulo 12, versículo 26 e 27, diz assim, ó: e acontecerá que quando os vossos filhos vos disser que culto é esse, então dirás: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feri aos egípcios, e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou.
Pedro, capítulo 3, 1 Pedro 3,15 diz que antes sacrificai ao Senhor Deus em vossos corações e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Aqui no capítulo 12, versículo 26 do Êxodo, esta passagem fala sobre o anjo do Senhor falando ali com Moisés na celebração da Páscoa, pedindo para que ele orientasse para que fosse feito daquela maneira, para que os vossos filhos, quando eles perguntassem que culto era aquele, que eles dissessem para os vossos filhos que era uma lembrança do que aconteceu com eles lá no Egito, né? Lá no Egito. Então é uma lembrança, então é com raciocínio, esta pregação com raciocínio, tá bom? Vamos aqui fazer o nosso trabalho em duas partes, né? Até aqui vamos parar neste ponto e vamos dar continuidade à nossa lição, o nosso tópico, o terceiro tópico, num outro vídeo, para que não fique muito grande a nossa aula, tá bom? Até o próximo vídeo, em nome de Jesus, que seria a segunda parte deste vídeo.